escutava como uma voz, como a gente escuta normalmente uma voz. Era uma mensagem que vinha no pensamento. E essa mensagem era clara, singela, que além de eu levar o que eu tinha me comprometido para esse lugar, para essa comunidade, eu precisava levar mais duas coisas, mas essas duas coisas não faziam sentido nenhum e eu não levei. E só depois eu entendi o porquê dessa voz e por que eu tinha que ter levado essas duas coisas tão importantes. Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou Elizabeth e, em obediência ao pedido, eu trouxe uma mensagem que fala sobre a urgência e a importância de a gente resgatar o sentido de viver em comunidade. Essa mensagem é um alerta mesmo. Nós precisamos urgentemente desenvolver a moral coletiva, o senso de moral coletiva e também tomar muito cuidado com o senso de utilidade. Então, esses quesitos são importantíssimos. Vamos tomar muito cuidado daqui para frente com essas duas questões. E não é muito fácil vivenciar a moral coletiva e o senso de utilidade. Então, quem são as pessoas que vão ter legitimidade para serem reservadas? Primeiro, eu coloquei 7 quesitos. Primeiro, a retidão no coração. Ou seja, não saia do seu caminho. Segundo, entender que sensibilidade não é fraqueza, não é sinônimo de fraqueza, nunca foi. Bom, nós aprendemos que o mundo é dos espertos, né? Pois é, mas a roda está girando. A terceira questão é ser justo, resoluto, inteligente e forte. Então, seja justo, seja resoluto, inteligente e forte. Isso é ser bom. Ser bom não significa dizer sim para tudo, deixar que todo mundo faça com você o que eles quiserem. Uma outra questão extremamente importante é o respeito ao interdito. Interdito que eu chamo de tudo que é do próximo. Não toque, mesmo que ninguém esteja vendo, não toque no interdito. Uma outra questão importante que eu já falei é a moral coletiva. A moral coletiva parece tão piegas, né? Tão utópico. Um por todos e todos por um. Bom, parece impossível, piegas, romântico, até o dia que realmente nós formos obrigados a ter a moral coletiva para sobreviver. E talvez isso esteja mais próximo do que a gente imagina. Uma outra questão importante é o senso de utilidade. É parar de escolher e de restringir, de colocar ou tirar pessoas do nosso grupo, da nossa convivência, porque elas nos servem ou nos deixam de servir. Porque nós podemos manipulá-las e elas são subservientes, elas se subjugam, porque se não for assim, não serve para mim. Então, muito cuidado com esse senso de utilidade. É muito interessante a última. A última, na verdade, deveria ser a primeira, que é usar a palavra para levar vida, para edificar, porque palavras também podem matar. Bom, eu quero apresentar a vocês um vídeo a seguir da comunidade que eu vivenciei, da grande mudança que foi para mim quando eu atraí, as minhas energias mentais atraíram esse lugar, essas vivências, esse trabalho voluntário que foi um marco na minha vida, um dos grandes marcos da minha vida. E lá nessa comunidade eu escutei a fábula dos porcos espinhos. Era uma vez uma comunidade de porcos espinhos que
De repente, precisavam ficar muito mais juntinhos, muito mais perto um do outro por causa do frio extremo. Eles tiveram que ficar muito próximos, muito unidos. Mas os espinhos começaram a machucar e machucavam muito. Então eles resolveram se afastar, cada um pro seu canto. Mas o frio era tão intenso que eles começaram a morrer. Então alguns resolveram voltar, mas entenderam que precisavam voltar com cuidado, que ao se aproximar demais poderiam ferir. Então, que precisavam se ajeitar para ferir menos, porque era a única forma de sobrevivência. Então eu convido vocês a escutar o vídeo que eu trago a seguir. Gratidão. E então eu vou te contar uma história. Há anos atrás, um grupo de voluntários aqui no Brasil se reuniu para trabalhar com imersão de cura e libertação. Eu digo aqui porque ele acontece também em outros países. Esse grupo passou a representar uma comunidade com a missão de auxiliar pessoas em momentos delicados da vida e até mesmo em estado de desesperança. O objetivo é ajudá-los a emocionalmente levantar e andar enquanto curam os corações feridos. Eu tive a honra de trabalhar nessa equipe e pude testemunhar pessoas que chegavam com os corações dilacerados e saíam mais aliviadas e com a consciência mais expandida, prontos a iniciar uma mudança de vida. Presenciei casos em que as feridas emocionais mais profundas eram curadas quando serviam ao próximo. Isso é real. Então reflitam. A todos aqueles que desejarem, será dado a consciência necessária para fazer escolhas diferentes. Mas atenção, não há tempo de curar o coração para levantar e andar. Levanta e anda enquanto cura. A forma que eu os conheci foi da ordem do improvável, cheio de sinais e significados que me apontavam o caminho. Certamente eu estava pronta, com o merecimento concedido. Tenho certeza que entrei na frequência da comunidade e que os atraí para a minha realidade. Eu acredito nisso, mas também estudo isso há anos. Meu convite veio através de uma pessoinha doce e ao mesmo tempo muito forte, muito resoluta. Mas a minha resposta ao convite foi: infelizmente, eu não posso participar, eu não posso me afastar do trabalho, eu precisaria deixar alguém aqui com a mesma especialização que eu. Isso é praticamente impossível. Então, eu ouvi a frase que mudou as minhas possibilidades. E ela me disse: mas Elisa, você realmente deseja ir? E eu respondi: sim. Então, ela me disse: vamos juntos desafiar essa falta de condição? Eu vou repetir. Vamos juntos desafiar essa falta de condição? Você, a partir de agora, vai sentir que está tudo certo, está tudo pronto, está tudo preparado. E entrega. E a sua imersão, de uma certa forma, já começa hoje. E assim as coisas foram acontecendo. Sincronicidades, fenômenos místicos, e em silêncio eu guardei aquilo para mim. Na mesma semana eu recebi pequenos presentes de alguns clientes, mas o que me chamou a atenção foi que um desses clientes, que eu já não via há muito tempo, naquele dia foi me agradecer e me levou flores.
E na mesma semana, aliás, na semana que antecedia a imersão, o improvável aconteceu. Uma profissional, amiga, me pediu para ficar trabalhando comigo por pelo menos um tempinho, por questões pessoais. E depois disso, eu recebi rosas. E o meu acampamento realmente começou ali. E quando eu cheguei no local, ficou esclarecido o porquê das flores e das rosas. E assim começou uma grande mudança em mim. Nunca irei me esquecer dos anjos que passaram por aquela comunidade. Aliás, Gilda, aonde quer que você esteja, quando você silenciosamente pediu em oração para que alguém levasse algo, eu recebi o seu pedido e não acreditei naquela voz silenciosa que me orientava a levar exatamente o que você pedia. Minha querida amiga, eu nunca mais deixei de acreditar na minha intuição e nessa voz. E hoje, esta mesma voz me pede: precisamos resgatar o sentido de viver em comunidade. É chegada a hora. E esta comunidade é a união de pessoas com estado de vibração elevado, com consciência, sem encantamento ou fantasia, sabendo que teremos que diminuir nossos espinhos, mexer nas coisas do ego, sabendo que esse movimento é salvífico, como se tivéssemos somente esse caminho. Atenção, interromper, mudar o rumo de heranças emocionais individuais e coletivas é metaforicamente similar a interromper o fluxo de águas de um rio e ainda forçá-lo a mudar de sentido e direção. Viver uma moral coletiva é da ordem do improvável ou do impossível, principalmente hoje em dia, mas eu creio que podemos. Parafraseando a palavra, em Isaías 43 tem uma promessa da energia criadora que para mim é Deus, que diz: nada temas, porque se quiseres eu te resgato, nem a água te submergirá, nem o fogo te queimará. Tu és precioso, tu és preciosa. Gratidão, até breve.